Olá, meus amigos pregadores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pregando a Palavra, o canal do site pregandoapalavra.com.br. Fica aqui o meu convite para que você conheça o nosso site, um site com diversos recursos para o pregador bíblico, para o pregador expositivo. Meus amigos, o assunto que eu quero tratar com vocês hoje aqui é a recomendação de uma leitura, tá bom? Nós já falamos desse livro num vídeo anterior, no vídeo que nós falamos como encontrar Cristo na Escritura, como pregar a Cristo na Escritura, e hoje eu quero recomendar o livro do qual a gente tirou ali a abordagem que a gente utilizou naquele vídeo, tá bom? Antes de entrar propriamente nessa recomendação, quero pedir para que você aqui deixe seu like no nosso vídeo, faça o seu comentário, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos conteúdos com os amigos que têm apreço também pela pregação bíblica, pregação expositiva. Vamos fazer crescer essa comunidade de pregadores. Tá bom, meus amigos? Desde já fica aqui o meu agradecimento pelo seu tempo aqui dedicado em assistir esse vídeo. O livro em questão que eu estou tratando aqui com vocês, que eu quero recomendar a leitura, é esse livro aqui, ó. Pregando toda a Bíblia como escritura cristã. Tá bom? Pregando toda a Bíblia como escritura cristã. É uma obra do Graham Goldsworth, tá certo? E eu vou ler aqui a contracapa para a gente, diz o seguinte: a aplicação da teologia bíblica à pregação expositiva. Basicamente, o objetivo desse livro é como que você aplica a teologia bíblica dentro da pregação expositiva, tá bom? A teologia bíblica, na realidade, o que ela é? Qual que é a definição de teologia bíblica? É como Deus se revela através da Escritura, tá certo? Como Deus se autorrevela através do texto bíblico. E a revelação máxima de Deus é o seu Filho amado Jesus Cristo e o seu plano da redenção. Então, como o plano da redenção se desenvolve através do texto bíblico. É isso que trata aqui a teologia bíblica. E esse livro em questão, ele fala como nós podemos utilizar a teologia bíblica dentro da pregação. Então, olha o que diz aqui, ó. O erudito da Bíblia, Graham Goldsworth, oferece uma sólida base para a pregação da Bíblia toda de modo consistente e cristocêntrico. Olha que importante. Lembra? Tem um outro vídeo aqui que a gente fala também da pregação cristocêntrica. Embora a pregação centrada no evangelho seja algo mais frequente, pastores e pregadores cristãos ainda enfrentam dificuldades para pregar a partir do Antigo Testamento. Este prático livro oferece ajuda. Goldsworth examina a Bíblia, a teologia bíblica e a pregação e demonstra como essas três disciplinas se relacionam na preparação de sermões cristocêntricos. Ele então aplica o método bíblico teológico aos vários tipos de literatura que se encontram na Bíblia, extraindo sua contribuição para a pregação expositiva focada na pessoa e na obra de Cristo. O livro inclui diagramas e gráficos que ajudarão os leitores a conceituar a estrutura da revelação da Bíblia, fazendo dele uma rica ferramenta completa e imediatamente aplicável para pregadores, professores e estudantes das Escrituras. Tá bom? Então esse livro aqui, ele é publicado pela editora Fiel. Ele tem aqui, ó, deixa eu ver aqui, 388 páginas, tá bom? Então é um livro aqui, né, bem grossinho aqui, a gente pode ver que quase 400 páginas. A letra é bastante confortável, vou mostrar aqui um pouquinho para vocês também. Bem fácil de ler, tá bom? Não é aquela leitura cansativa. E, olhando aqui no índice dos tópicos que eu quero passar com vocês, o nosso sumário, o que ele vai tratar aqui para gente, tá bom? Então, a parte um: perguntas básicas que fazemos sobre a pregação e a Bíblia. O que é a Bíblia? O que é teologia bíblica? O que é pregação? Jesus era um teólogo bíblico? Que tipo de unidade a Bíblia tem? Como o evangelho funciona na Bíblia? Qual é a estrutura da revelação bíblica? Posso pregar um sermão cristão sem mencionar Jesus? Interessante esse tópico, né? Depois, na parte 2, ele vai trazer o seguinte: pregando com base em textos narrativos históricos do Antigo Testamento. Então ele começa a parte prática. Como a partir desses textos narrativos históricos do Antigo Testamento você consegue encontrar a figura, a pessoa de Cristo, tá bom? Depois, pregando com base na lei do Antigo Testamento, pregando com base nos profetas do Antigo Testamento, pregando com base na literatura de sabedoria, Provérbios, Salmos, Jó, pregando com base nos Salmos, pregando com base em textos apocalípticos, pregando com base nos evangelhos, pregando com base em Atos e nas epístolas, e por fim, pregando teologia bíblica, tá bom? Como que a gente consegue utilizar então os textos bíblicos, as suas diversas literaturas, narrativa, poesia, história,
e encontrar a pessoa de Cristo nesses textos. É muito interessante porque ele vai utilizar uma abordagem tipológica aqui também. É muito interessante mesmo. Eu recomendo essa leitura para você, meu irmão pregador. E por fim, eu quero ler a introdução aqui para gente, porque eu achei muito interessante a maneira como ele aborda essa questão, tá? Na introdução, ele traz aqui para gente Jesus e o Koala. E rapidamente eu vou ler esse texto aqui. O previsível pouquinho de Jesus. Conta-se uma história sobre uma professora australiana de escola dominical que sentiu que sua maneira de ensinar precisava de alguma ação corretiva. Ela achou que era totalmente previsível e que as crianças estavam ficando entediadas de sua maneira de contar histórias e de suas perguntas à classe sobre o que elas haviam aprendido. Decidiu usar um novo procedimento para corrigir as coisas. No domingo seguinte, terminadas as palavras preliminares, ela se levantou diante da classe de crianças de 5 anos e perguntou: quem pode me dizer o que é cinzento, peludo e vive nos eucaliptos? As crianças ficaram totalmente surpresas com esta abordagem nova e inesperada. Pensaram que devia ser uma pegadinha e ficaram olhando para a professora com um olhar inexpressivo. Vamos, ela incentivou. Alguém deve saber o que é cinzento, peludo e vive nos eucaliptos. Tem o nariz preto e duro, olhos bem redondos, e ainda assim não houve resposta. Oh, é claro que vocês sabem. Ela estava admirada com a relutância das crianças. Ele vive nos eucaliptos, come folhas de eucaliptos, tem olhos grandes e redondos e orelhas peludas. Total silêncio. Ela estava prestes a mudar de tática e passar para outra coisa, quando uma menininha levantou gradualmente a mão, com muita hesitação. Satisfeita, a professora perguntou: Então, Suzy? A criança respondeu: Eu sei que é Jesus, mas isso parece um coala. Essa previsibilidade é, felizmente, uma paródia. Sim, ela pode existir em um nível mais sofisticado. Alguns dos meus alunos compartilharam comigo sua preocupação em ouvir alguns pregadores que lidam com o Antigo Testamento de um modo que levou os alunos a pensarem no decorrer do sermão. Agora vem aí um pouquinho de Jesus. Estes pregadores estavam tentando evitar uma exposição do Antigo Testamento sem Cristo, o que leva frequentemente a uma abordagem de moralização. Obviamente, um pregador precisa ter um senso claro da relação dos textos do Antigo Testamento com a pessoa de Jesus. Mas esse pregador também precisa ser capaz de comunicar este relacionamento de formas que evitem esse padrão. Também é óbvio que algo está muito errado se a maneira de um pregador relacionar o texto com Jesus é sentida como monótona e previsível. E muitas vezes é isso que a gente enxerga. Não somente em textos do Antigo Testamento, mas até mesmo textos do Novo Testamento. As pessoas pregam, falam uma série de informações e aí no final ali elas dão um pouquinho de Jesus. Ou então fazem um apelo, né? Devemos então agora aceitar Jesus, devemos agora correr para a cruz de Cristo e quase sempre o sermão ele termina da mesma maneira. Esse livro aqui ele vai ajudar muito você a enxergar Cristo por toda a Escritura, não de uma maneira convencional, não de uma maneira previsível, mas de uma maneira profunda e que faça sentido, de acordo com a teologia bíblica. Fica aqui o meu convite para você. Vou deixar o link para esse livro aqui na descrição, caso você tenha interesse em adquiri-lo. E eu espero que você faça uma boa leitura. Tá bom, meus amigos? Essa aqui é uma ferramenta aqui que vai ser muito útil para você, que é pregador bíblico, pregador expositivo, pregador da palavra de Deus. Meus irmãos, continuem pregando. Deus achou por bem salvar os que creem, através, por meio da loucura da pregação. Que Deus te abençoe.